E finalmente chegamos à última aula, o último episódio desse workshop online de resinas compostas. E eu não posso começar essa aula sem agradecer do fundo do coração tantas pessoas que participaram, que aceitaram o desafio de caminhar junto nesse projeto. E é uma parte de um projeto digital que nasceu há pouco tempo, mas que eu pretendo a cada dia estar com novidades, com coisas novas que possam fazer com que experiências sejam compartilhadas cada vez mais. Eu gostaria de começar essa aula, na verdade, eu gostaria de terminar essa jornada com uma mensagem que vai sair do fundo do coração, principalmente para aquelas pessoas mais jovens, aqueles que estão iniciando na odontologia, aqueles que amam as resinas compostas, mas também para aqueles que não amam as resinas compostas, talvez por insegurança, pelas dificuldades que enfrentam, por não dominarem esse material, por não dominarem as técnicas referentes às resinas compostas. Eu quero dizer que é muito possível que todos nós possamos desenvolver em determinadas áreas, em determinadas técnicas que talvez a gente não se empenhe. Para isso é necessário que haja uma dedicação, mas eu não gostaria que você se sentisse frustrado se os seus resultados de repente não forem tão impressionantes quanto alguns resultados que você está acostumado a ver nas redes sociais, nos livros, nos congressos. A primeira coisa que eu quero te dizer de maneira franca e aberta é que, mais uma vez eu volto a repetir, muito do que se mostra na realidade não é aquilo que é. Então, para ser bem franco e aberto, existem muitos picaretas que estão literalmente maquiando seus resultados, maquiando às custas da falta de ética, com manipulação de imagens em Photoshop, outros estourando as imagens com flashes, com excesso de luz, mas um mascaramento total de resultados. E eu gostaria que você não imaginasse que existem super-heróis na odontologia, aquelas pessoas que só fazem coisas belas, que só fazem coisas certas, que tudo dá certo. Essa odontologia, essa fábula do dentista no País das Maravilhas não existe, tá? Só quem senta no mocho todos os dias sente as dificuldades de um consultório particular sabe o que é isso que eu estou falando. Então, assim, a vida real de consultório, o batente de consultório particular, eu diria assim, não é para qualquer um. A pessoa tem que estar realmente preparada, empenhada, porque todos os dias nós enfrentamos grandes desafios nos consultórios. Agora, como que nós podemos melhorar os nossos resultados? A primeira coisa é você buscar gostar daquilo que você faz. Eu acho muito difícil alguém fazer algo bem feito sem gostar do que faz. Então, se você não gosta, eu acho que você tem que procurar coisas que você goste de fazer na sua vida, seja ela na odontologia ou em qualquer outra área. E o sucesso ele não é medido única e exclusivamente pelo retorno financeiro, ele não é medido única e exclusivamente por você só acertar as coisas. Eu acho que o sucesso vai muito além dessas coisas. E eu penso que não desanimar é um caminho para o sucesso. Agora, o outro caminho fantástico para o sucesso, que eu acho que dificilmente alguém alcança, sucesso verdadeiro, o sucesso alicerçado em terreno, em terra firme, quem não atinge o campo da humildade. E a humildade é uma das coisas que nos ensina
a assumir nossas fragilidades, assumir nossas fraquezas, assumir nossos erros. Então, dessa maneira, o que eu procurei de uma maneira muito honesta, muito sincera, foi passar para vocês muito de realidade de consultório particular. Tanto eu não gosto, já há alguns anos que eu não gosto só de mostrar os meus casos mais bonitos, eu poderia só fazer uma seleção dos casos mais belos, mais fantásticos, mas não acho que isso é a realidade de um consultório. Eu gosto de passar aquilo que todos conseguem fazer. A odontologia, para mim, ela tem que ser universal. A odontologia universal é aquilo que não só eu consigo fazer, ou outro iluminado consiga fazer. Literalmente é uma odontologia acessível a todos aqueles que se prestem a dedicar de uma maneira intensa a essa profissão belíssima que é a nossa odontologia. Mas a humildade, ela é primordial em qualquer campo da vida. Então, quando você vê essas pessoas que ficam só se autoexaltando, isso aí, na verdade, é uma autoafirmação gigantesca que as pessoas gostam de ficar posando com suas roupas esquisitas, com o seu modo, o seu palavreado esquisito, mas eu penso que são pessoas jovens que talvez a vida, no decorrer, possa lhes ensinar alguns passos mais firmes, tá? Com relação à longevidade das resinas compostas, eu durante toda essa jornada também tive a oportunidade de mostrar alguns casos de acompanhamento. E por que as resinas devem durar? Elas devem durar porque cada vez que o nosso trabalho dura mais, isso cria uma confiabilidade para o paciente que executou um trabalho conosco duradouro, e esse paciente vai ser talvez o nosso melhor cartão de visitas. Tem que durar mais porque eu acho que se nós nos colocarmos no papel de receptor de uma prestação de serviço, seja qualquer uma, de qualquer área, ou mesmo na área de saúde odontológica, você quer pagar por algo que dure, que não fique só bonitinho durante um pouco tempo, mas que tenha durabilidade. Essa é uma das questões que eu sou abordado muitas vezes pelos meus pacientes. Doutor, quanto tempo vai durar? E eu tenho certeza que você que já atua no âmbito do consultório, lida praticamente todos os dias com esse tipo de questão por parte do paciente. Doutor, quanto tempo vai durar? E a minha resposta é sempre muito enfática. Vai durar muito tempo mediante alguns fatores. Fator número 1, seus cuidados com seus hábitos alimentares e com os seus hábitos de higiene bucal. Não tem como durar se você não fizer a sua parte. E o outro fator é você tem que vir regularmente, pelo menos de 6 em 6 meses no consultório, fazer manutenção, porque tudo depende também de manutenção profissional, porque as pessoas não tem, mesmo nós dentistas não conseguimos higienizar as nossas bocas de uma maneira tão fantástica que não haja necessidade de esporadicamente uma atuação profissional para complementar essa promoção de saúde. Então, o paciente tem que ser orientado. Agora, também com relação aos hábitos alimentares e hábitos de higiene bucal, essa responsabilidade só vai recair firmemente nas costas dos pacientes se o profissional, o dentista, der a devida orientação também para esses pacientes, porque não adianta você falar, você tem que escovar o dente, você tem que passar o fio dental, se você não o orienta de
como escovar adequadamente, qual a escova adequada, qual a movimentação de escovação adequada, quantas vezes a pessoa precisa escovar, orientações sobre como se origina problemas bucais do tipo cárie, doenças periodontais. Então o paciente tem que ser devidamente informado, e muitas vezes o que eu vejo é que boa parte dos dentistas tem literalmente preguiça de orientar seus pacientes, orientar mesmo. Essa é uma responsabilidade nossa, de dar as devidas orientações para os nossos pacientes. E aí a perspectiva também de longevidade vai depender também da capacidade do profissional, quanto o profissional se preparou em termos de diagnóstico, de planejamento, equilibrar as suas restaurações dentro de um parâmetro oclusal que seja favorável para os pacientes. Então tudo isso está relacionada à longevidade ou não de qualquer tratamento odontológico. Eu não diria que único e exclusivamente das resinas compostas. Mas eu quero mostrar um caso. Esse é um caso que eu chamo a atenção de vocês. Essa é a famosa salada odontológica. Sabe aquilo que o paciente chega muitas vezes no seu consultório e ele tem vários tratamentos de várias épocas, como se fosse uma verdadeira coxa de retalhos na sua boca, sabe? E eu imagino assim, olha que qualidade um tanto quanto duvidosa desses tratamentos. A gente vê ali algumas coroas mostrando as margens, umas resinas não tão satisfatórias no setor antero superior. Talvez, se você olhar mais profundamente, você faça uma análise de pontos positivos e pontos negativos. Mas eu vou dizer para vocês que esse é um dos casos que eu tenho mais orgulho na minha vida. Tudo que está na boca dessa paciente que vocês estão vendo foi feito por mim. Eu realizei. Por que eu tenho orgulho disso aí? Porque era uma paciente comum, uma paciente com limitações financeiras, como muitos pacientes que a gente recebe num consultório real, sabe? Não só um consultório de alto padrão, mas eu atendo no meu consultório várias realidades, pacientes de todas as condições financeiras, e procuro dar para eles a mesma atenção, o mesmo respeito, o mesmo carinho. Mas essa paciente tinha limitações financeiras. Quando ela chegou no meu consultório, ela praticamente estava condenada a perder todos os seus dentes da boca por um processo periodontal avançadíssimo. Era uma paciente fumante, fumava 2 maços de cigarro por dia. E por que eu tenho orgulho disso? Porque eu consegui, dentro dos meus argumentos, dizer para a paciente: olha, nós temos uma chance de perpetuar seus dentes na sua boca, uma chance dificílima. Eu preciso fazer um tratamento avançado periodontal. Ela tinha os dentes da frente abertos, você vai precisar fazer uma ortodontia para voltar os seus dentes. Obviamente que na época a paciente perdeu sim alguns elementos. Então e qual que seria a principal condição relacionada a essa paciente? Era a seguinte: escuta, nós vamos ter uma pequena chance de salvar os seus dentes se você colaborar comigo. Se você seguir as minhas orientações de higiene, eu vou dar o máximo de mim. Porém, se você não parar de fumar, nós vamos enxugar gelo. Não vai funcionar. Não vai adiantar eu colocar todo o meu esforço, não vai adiantar metade do seu esforço, porque o seu esforço será incompleto,
sem esse critério radical. É verdade, eu não vou falar sobre a questão dos cigarros, todos os malefícios do cigarro para o organismo, eu vou falar do ponto de vista daquilo que eu vou atuar, que é na sua boca. Então, se você não parar de fumar, é preferível você não gastar o que você vai gastar comigo, não perder o seu tempo, não ter os desconfortos que você vai ter durante o tratamento. E essa paciente, ela se conscientizou disso aí tudo, se conscientizou, parou de fumar, foi e é uma paciente colaboradora que comparece religiosamente às suas consultas de manutenção periodicamente no consultório. Então eu quero que vocês entendam que essa paciente, após o tratamento periodontal, tratamento ortodôntico, ela tem os dentes antero-superiores e antero-inferiores esplintados, com uma tira de fibra de vidro, uma canaleta, facetas de resina, tem coroas de porcelana, tem implantes que foram feitos, vários desses tratamentos em etapas, por etapa. Uma época fizemos uma coisa, outra época fizemos outra coisa. Então não deu para equilibrar tudo, fizemos dentro de um condicionamento financeiro também dessa paciente. O orgulho que eu tenho é porque eu estou mostrando esse caso para você, 20 anos após a execução, quer dizer, numa condição de saúde, com todos os limites que essa paciente teve, financeiro, de limites clínicos por si só, mas que nós conseguimos, eu e ela, principalmente, conseguimos manter seus dentes naturais na sua boca, numa condição de saúde. Não fosse dessa maneira, essa paciente estaria talvez com protocolo, overdenture ou até uma prótese total. De fato, ela parou de fumar, nunca mais fumou. Então, esse é resultado de paciente colaborador. Então, esse é um dos quesitos. E hoje eu me dou ao luxo, se é que podemos chamar dessa maneira, ao luxo de poder escolher pacientes que eu vou tratar e pacientes que eu não vou tratar. Como assim, Sanzio? Se o paciente ele me dá sinais de que não vai colaborar, eu prefiro não fazer o tratamento do paciente. Assim, curto e grosso. Como esse paciente aqui, que eu também o atendi mais ou menos na mesma época que essa paciente, era um paciente que eu levei para o consultório, tinha uma condição financeira também limitada, ele tinha algumas malformações dos seus dentes incisivos e eu fiz resinas para ele. Esse paciente voltou recentemente no meu consultório, deu uma olhada na condição desse paciente. Eu estou mostrando só os dentes anteriores, porque se eu mostrar os posteriores é um show de horrores em termos de cárie, de problema periodontal. E eu perguntei para esse paciente, me fale dos seus hábitos. Eu já sabia que ele fumava, ele fuma. Eu falei, você gosta de doce? Nossa, eu como muito doce. Como assim? Aí eu chego a dormir com uma bacia de paçoquinha, daquelas paçoquinhas, eu chego a dormir mastigando paçoquinha. Eu falei, então nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um programa de manutenção com você durante 2 meses, e literalmente eu usei essas palavras com o paciente. Eu vou te cobrar caro para fazer essa manutenção, e se você seguir as minhas orientações, se você nesse período eu perceber que você colaborou, e colaborar é mudança de hábito, está incluído parar de fumar, está incluído parar das paçoquinhas, parar dos doces, parar dos refrigerantes que você toma. Não, doutor Sanzio, mas isso eu não consigo fazer. Eu fui sincero com ele, falei, então eu prefiro não fazer o seu tratamento. Não, doutor Sanzio, mas eu pago. Eu falei, mas nem se você me pagar 200 mil reais, eu não vou fazer o seu tratamento, porque não vai durar.
e você vai me responsabilizar porque não vai durar. Então não é o meu material que é ruim. Percebam que a resina que eu fiz nesse paciente, a resina ainda está relativamente muito boa. O que cariou foi o dente dele, porque resina não vai sofrer processo de cárie. Então eu falei assim, o meu material é muito bom, agora quem vai receber o meu material é que não está colaborando suficientemente. Então para que eu vou tratar? Então essa é a minha colocação. Eu acho que nós temos o direito, e isso que eu recomendo para você, porque quando o paciente não é colaborador, o peso dessa falta de colaboração, em algum momento ou durante todo momento, vai sobrecarregar sobre os nossos ombros, não tenha dúvida. Esses pacientes costumam nos sugar a energia depois e nos culpar pelos problemas que estão relacionados com os pacientes. Eu confio na minha técnica, eu confio no meu material, mas se o paciente não colabora, eu não posso fazer nada. Então aí as resinas após 20 anos. Ah, por que cariou? Cariou porque o paciente possui hábitos que não são saudáveis. O que nós temos que entender é que por melhor que seja o nosso material, nada supera aquilo que Deus fez. Então também nós temos que buscar ser conservadores e não sermos radicais a ponto de achar que lente de contato, que resina é melhor do que dente. Eu tenho visto cada aberração aí, sabe? Sorrisos que eu vejo antes e depois nas redes sociais. Eu falo, poxa, o antes era muito mais bonito. Na minha boca eu preferia o antes. E agora a moda tá resinas compostas, cada murutum de resina composta, sabe, aquelas coisas gigantescas, caninos volumosos, aqueles dentões. Então, quando você coloca, às vezes o paciente está com uma bordinha incisal, vai lá, aumenta a bordinha incisal, joga o murutum na vestibular dos dentes todos, como se todos os dentes devessem ser facetados e todas as pessoas perdessem o direito de terem seus dentes naturais. Não, agora tem que ter faceta de resina ou tem que ter faceta de porcelana. E não é assim. Nós temos que atuar quando literalmente for necessário. Está aí um dos casos que eu mostrei durante o workshop de resinas compostas. Eu falei que eu ia mostrar num outro momento um acompanhamento maior. É a resolução, aquela ortodontia instantânea com facetas de resina, que eu também não gosto de fazer, só faço quando o paciente assina um termo de responsabilidade de que ele não quer fazer ortodontia e que ele assume todos os riscos e malefícios de se fazer de maneira artificial. Então, o caso solucionado, eu mostrei na aula após 7 anos, e agora vou mostrar após 16 anos. Essas são as condições das facetas de resinas de canino a canino. Já degradou um pouco mais a margem, já perdeu um pouco mais do brilho, algumas áreas estouraram algumas bolinhas na superfície vestibular pela abrasão. A resina, ela acaba tendo nas nossas restaurações algumas formações de bolha, quando próximas da superfície, após algum tempo de abrasão, essas bolhas vão emergir, mas é uma situação de uma paciente que não voltou nenhuma vez para fazer manutenção. Eu consegui o telefone dessa paciente, falei, vem aqui só para eu fotografar, que eu vou mostrar numa aula online, mas não é uma paciente que comparece regularmente no meu consultório. Felizmente é uma paciente que tem os seus cuidados, os seus hábitos, eu acredito que de maneira favorável, porque assim fez com que esse trabalho, mesmo sem a manutenção profissional, ele se mantivesse numa condição muito favorável. E nessa mesma paciente que, quando eu realizei esse trabalho, eu também realizei algumas resinas posteriores. Então vamos ver como que estão essas resinas 16 anos após também. Então está aqui, eram substituições de restaurações de amálgama, classe 1, pequenas, conservadoras. Na época, essa foi a condição que eu consegui, esculturas simples, mas bem favoráveis para substituição desses amálgamas, e estão aí as restaurações
posteriores também 16 anos depois. Um conjunto de fatores, uma oclusão favorável também dessa paciente no setor posterior colaboram também para essa situação, mas também os hábitos, mas para dizer assim, poxa, 16 anos e com essa aparência, a perspectiva eu acredito que vai pelo menos mais uns 10 anos, porque as pessoas muitas vezes pensam assim, quanto tempo dura a resina? A literatura fala que dura 6, que dura 10, que dura 15, mas não significa que depois de 6, de 10, de 15, você vai ter que tirar e substituir, porque isso gera essa impressão muitas vezes na cabeça dos pacientes. Então, quando der esse tempo eu vou ter que substituir? Não vai ter, pode ser que você tenha que fazer algum reparo, mas se a resina é bem feita, ela tem perspectiva de durar. Então as pessoas não acreditavam que a resina pudesse durar o mesmo tanto que um amálgama. Então está aí uma prova, 16 anos. Eu tenho resinas posteriores e anteriores em bocas de paciente com 23, 24 anos de idade. Então dura assim. Olha outra resina que eu fiz na boca, outras resinas na boca da mesma paciente e após 16 anos e sem manutenção, pelo menos manutenção feita da minha parte. Olha um caso radical que eu realizei, facetas diretas com resinas compostas na transformação do sorriso dessa paciente. Na época ficou dessa maneira, na época fotos realizadas com slide não tinha truques, aquilo que saía era aquilo que tinha acontecido na boca do paciente, diferente das fotos digitais hoje, que muita coisa pode ser modificada na estrutura dessa fotografia. Então aqui uma imagem na época da transformação do sorriso dessa paciente, 12 anos após, essa era a condição ainda bem favorável das resinas dessa paciente. E recentemente essa paciente veio ao consultório, eu pedi para ela vir para realizarmos fotografias e ela compareceu. Essa é a condição das resinas da transformação de sorriso 21 anos após a realização. Está aí a dona Vera satisfeita, um trabalho muito satisfatório, duradouro, que agradou a paciente, agradou muito mais o dentista. Mas como que a gente faz da nossa parte em termos de manutenção? Na verdade é um repolimento dessas resinas de tempo em tempo. Se você fez um bom polimento da primeira vez, não necessariamente você precisa executar todos os passos, você só vai para as borrachas finais de brilho, as escovas, as pastas, algumas vezes aqueles manchamentos interproximais, nós utilizamos lâmina de bisturi afiado, uma lâmina 12, por exemplo, para tirar alguns manchamentos. Em algumas situações nós precisamos fazer reparo, asperizar, e fazer uma colocação estratégica em algumas áreas de resina composta para fazer reparo, literalmente, quando lasca a resina ou quando mancha, não tem como você tirar única e exclusivamente com polimento, muitas vezes nós precisamos fazer pequenos reparos, mas a perspectiva é muito favorável quando profissional e pacientes estão preparados para esse fantástico material. E assim nós encerramos a 30ª aula do nosso workshop. Foi um projeto que me deixou muito feliz, mas vai vir muita coisa legal. Eu estou gostando desse lance de compartilhar muita coisa, e o digital permite isso, o online permite a gente atingir e poder ajudar mais pessoas compartilhando informações, tá? Dá tempo ainda de você deixar um comentáriozinho aqui. Essas aulas vão estar disponíveis até o dia 31, até o último dia de julho. A partir do dia 1º eu inicio um novo projeto digital e assim eu pretendo fazer um projeto atrás do outro. Obrigado por você que me acompanhou nessa jornada e não deixe de acompanhar nos outros projetos que eu vou colocar aí. Espero trazer mais muitas coisas bacanas para você. Tá legal? Até o nosso próximo encontro.
Um beijo gigantesco, o meu muito obrigado e Deus abençoe e fique sempre com Ele. Que Ele abençoe, ilumine e te proteja sempre.